Será que tudo que a gente pensou que estava acontecendo no Irã, nesse exato momento, era tudo, na real, uma cortina de fumaça? Para os Estados Unidos conseguirem uma abrangência global, começando, aliás, aqui pelo nosso território sul-americano, porque os olhos inteiros do mundo estão fixados diretamente no Oriente Médio, Irã, petróleo. E quando ninguém está percebendo, tem algo que sempre está acontecendo. E esse algo que está acontecendo eu acabei descobrindo, porque acabou de sair essa notícia aqui, ó. Estados Unidos lançam operação militar no Equador em escalada do combate do... que não pode falar esse nome. Mas assim, cara, por que justamente agora, quando o bicho está pegando lá no Oriente Médio? E eles estão coordenando tudo o que está acontecendo lá? Por que justamente agora? Será que isso daqui é alguma cortina de fumaça? E qual o interesse deles no Equador? Porque quem não sabe, o Equador, ele é como se fosse uns Estados Unidos daqui da América Latina. Porque quem tem a maior influência sobre o Equador são os norte-americanos. Então, quando a gente vê os Estados Unidos lançando uma operação militar lá no Equador, a gente lembra diretamente da operação militar que eles fizeram na Venezuela, com o mesmo propósito. Será que é uma derrubada de poder? Será que eles estão com algum interesse além, algum interesse, quem sabe, macroeconômico, geopolítico naquela região? Por isso que eles estão aumentando ali a presença militar deles no Equador. Só que aí isso me lembrou de algo que aconteceu em 2023, não sei se você lembra, mas olha só, em 2023 a gente teve esse caso aqui que ficou conhecido no mundo inteiro, que no caso é... Eita, esse site aqui é pago, mas foi quando os Estados Unidos derrubaram aquele balão chinês. Ó, puxar aqui a notícia só para vocês verem. Vamos ver aqui, ó, notícia. Ó, quem não se lembra desse balão chinês aqui, ó? Desse balão chinês que estava sobrevoando, um balão espião estava sobrevoando os Estados Unidos e demorou tanto, cara, e tanto para os Estados Unidos conseguirem abater um balão. Demorou tanto, uma enrolação, e eles precisaram usar o avião mais avançado do mundo para derrubar um balão. Eles precisaram usar o F-22 para derrubar esse balão chinês. E demorava tanto, e tanto. E foram dias e dias e dias para eles conseguirem derrubar esse balão, ao passo que a mídia inteira estava vendo esse balão, estava olhando para o balão, e na realidade, os americanos estavam preocupados com isso daqui, ó. O que se sabe sobre acidente de trem que gerou nuvem tóxica e evacuação lá nos Estados Unidos? Teve um trem, nesse mesmo período desse balão, que descarrilhou lá no estado de Ohio, nos Estados Unidos. E ele estava com vários componentes tóxicos dentro dele. E esses componentes foram para a atmosfera e começou uma evacuação em massa das cidades que tinham lá perto, tudo. Só que a mídia não estava falando disso. Na época, eu lembro, ninguém estava falando disso daí. Passou despercebido essa história do trem que descarrilhou, que estava com risco real de causar muito prejuízo lá. E várias pessoas, muitas pessoas que estavam naquela cidade. Mas, ao invés da mídia estar olhando para isso, o que muito provavelmente a inteligência lá dos Estados Unidos fez? Vamos colocar aqui uma cortina de fumaça, para o pessoal não ver que a gente perdeu o controle da situação. A gente usa como cortina de fumaça um balão espião chinês. E a gente usa o avião mais avançado do mundo para conseguir derrubar ele. A gente faz uma novela com isso. Então, desde que o mundo é mundo, os americanos eles não gostam de cair na real com o que está acontecendo no mundo. Eles não gostam de falar, ó, a situação é essa, está acontecendo isso e vamos fazer isso. Não. Eles tentam abafar o caso. Então eu achei muito estranho quando, no meio de toda essa tensão que está acontecendo em Teherã, Israel, os Emirados Árabes no geral, que pode sim ocasionar a partir daí a Terceira Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram uma operação no Equador. Do nada. Pode ter algum significado por trás? Pode. Pode ser literalmente só uma operação?
Pode, mas conhecendo os americanos, eles não funcionam assim, eles não fazem só uma operação. Quando eles fazem uma operação, eles querem, eles têm um interesse por trás de algo muito maior. E aí eu fiquei me perguntando por que o Equador, ainda não sabemos. Mas aí se a gente for ver os gráficos das ações, a gente vai conseguir ter alguns insights bem legais aqui, porque ó, se liga só, se a gente colocar aqui o que está mais pegando lá, que é petróleo. Vou colocar aqui o Brent. Quem não sabe, esse daqui é o gráfico do petróleo. O Brent está acontecendo algo muito interessante aqui. Esse daqui é o gráfico de 5 minutos. Vou colocar no gráfico diário. Opa, calma aí. Um dia. Vou colocar no gráfico diário. Olha que gráfico lindo, cara. Olha que gráfico bonito, ó. Por que isso daqui acontece? O Brent, ele tá agora em 81,775. Então, o barril está em $81, velho. Segundo a BlackRock e alguns analistas americanos, eles preveem que o petróleo vai chegar aqui, ó. Que o petróleo ele consegue facilmente chegar em $100 por barril. E é muito possível, porque sempre que nós temos crises de petróleo, o petróleo chega nesse patamar. 22, o que foi em 22? Os russos e os ucranianos. E agora ele tende a se aproximar aqui. Isso quer dizer muita coisa, cara. Isso quer dizer muita coisa. Se a gente for olhar para o mundo que está acontecendo, acabou de... Foi 20 minutos atrás, aliás, 9 minutos atrás isso daqui. Acabou de sair essa notícia, ó. Ataque no sul do Líbano leva 3. Então a gente tem um novo fronte no Líbano. Cara, o que isso daqui quer dizer? A gente olha para o mundo, Estreito de Hormuz fechado, que é aquela passagem principal onde passa 20% do petróleo do mundo inteiro. Passa, mas é 20% só. Cara, 20% é muita coisa. É muita coisa. Os iranianos fecharam aquele Estreito de Hormuz que precisa daquilo para passar o comércio e o petróleo. Boa parte do petróleo global. O que isso significa? A gente tem um risco real de escassez de petróleo no mundo. Se isso daí acontece, o que impacta na sua vida? Uma escassez de petróleo. O celular que você está assistindo esse vídeo, ou a TV que você está assistindo esse vídeo, ele precisa de petróleo para ser feito. As máquinas hidráulicas que fazem o tratamento da água que você bebe precisa de petróleo para funcionar. Aqui no Brasil, a maior parte da energia vem de hidrelétricas. Só que essas hidrelétricas, além da água, precisam de máquinas para fazer todo o tratamento da água e transformar em energia. Essas máquinas precisam de petróleo. Plástico, no geral, precisa de petróleo. Meu, o notebook que eu estou olhando aqui precisa de petróleo. O seu carro, para funcionar, precisa de petróleo. Quando você faz uma compra para entregar na sua casa, o entregador precisa de petróleo para entregar na sua casa. Então, se o petróleo começa a ficar escasso e tem uma crise real de petróleo no mundo, isso quer dizer que tem um risco real. Pode ser que aconteça. Se for algo muito extremo, se for acima de 80% do petróleo simplesmente parou no mundo inteiro. Pode ser que aconteça fome, sede e falta de energia generalizada em diversos países do mundo. Se isso daí acontece, é o caos. Porque além de a operação militar jogou um míssil ali, fulano atacou fulano. Além disso, vão ser as pessoas no meio da rua brigando por comida. Pessoas no meio da rua se atrás de comida. Uns contra os outros. Vai ser um caos que nunca antes foi visto. Se esse cenário acontecer. Por enquanto, é difícil esse cenário acontecer. Por enquanto, a situação ainda está em um contexto que já vimos antes. Ataques regionais, guerras por procuração, mas nada impede desse jogo
escalar de uma tal maneira que esse risco venha à tona. Então, o que eu quero dizer para você? Qual que é a coisa mais segura que você pode fazer agora? É investir o seu dinheiro. Mas investir como, Vitor? Em ativos estratégicos. Se você já sabe que os maiores analistas do mundo estão falando que o petróleo vai chegar a 100, ele está em 80. E em 2022, quando começou uma guerra bem expressiva, ele conseguiu chegar, não só chegar, mas passou do 100, foi lá para os 130 praticamente, dólares o barril. Se você sabe disso, e você, por exemplo, coisa que eu faço, ó, a gente está falando de 21% em um curto período de tempo, e você tem ações da ExxonMobil, que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo, você ia conseguir essa valorização. Um exemplo, em junho de 2023, eu tenho essa posição até hoje. Eu tinha comprado bem aqui onde está essa marcação. Ó. Um dos motivos foi Rússia e Ucrânia, sendo que eu fiz até vídeo na época, se eu não me engano. E também outras tensões que estavam acontecendo no mundo ao entorno do Oriente Médio. E essa posição eu mantenho agora, com certeza, por conta do Irã. E eu mantive essa posição também por conta de Israel e Palestina. Só que olha a valorização, cara. Olha a valorização. 50% de valorização. É muita coisa. É muita coisa. O que eu quero deixar claro para você é que se você usar a geopolítica ao seu favor, você consegue multiplicar o seu capital de maneira simples, de maneira lógica. É só você entender como o mundo funciona, é só você saber como cada país funciona, o que cada um quer. Se você quer colocar uma grana real no seu bolso, por intermédio de investimento, cara, olhar se a empresa está endividada ou não, compensa? Compensa. Isso daí é muito bom para a carteira. Ver se ela tem lucro, ver se ela está no positivo, ver se ela opera uma margem de 10 anos boa e segura para o seu investimento. É muito legal. Mas se não tiver geopolítica, se não tiver um contexto macroeconômico por trás, não vai adiantar de muita coisa. Porque essa mesma empresa que é perfeita no papel, se cai um míssil no país dela, as ações vão para baixo, as ações caem. Só que tem empresas, um exemplo, os Estados Unidos começaram essa confusão que está tendo no Oriente Médio. Não começaram, né? Mas estão apoiando essa confusão, porque não pode falar a palavra aqui no YouTube, né? Mas vocês entenderam. Essa empresa, ExxonMobil, empresa americana, subiu. Eu não cheguei a olhar, mas vamos ver outras empresas aqui, tipo Microsoft, vamos ver. Sendo que Microsoft, ela é usada no setor de defesa também. Quanto da tecnologia deles de inteligência artificial, mas mesmo assim, Microsoft, por intermédio desse medo global generalizado, as ações caíram. Porque não tinha muito contexto geopolítico. Eles usam bons componentes deles naqueles capacetes do F-35, por exemplo, que os pilotos usam para travar mira, essas coisas em alvos. Mas não foi o suficiente, não tinha tanto contexto macroeconômico. Agora, a ExxonMobil era o olho do furacão, o que impactou diretamente essa nova confusão que está tendo no mundo. Petróleo. Qual a maior empresa de petróleo no mundo? Aramco, ExxonMobil, Shell. Entendeu? Quando se torna escasso, a ação sobe. Por isso que o Bitcoin ele sempre sobe tanto. Se a gente for ver o Bitcoin, ele está em um ano vermelho. Eu vou fazer um vídeo só sobre Bitcoin, eu já fiz no passado, porque inclusive fui muito criticado. Eu fiz o vídeo em 2024, ó. Era mais ou menos, acho que era outubro de 2024, por aqui. Porque eu estava vendendo meus Bitcoins, e aí eu vendi eles mais ou menos aqui. E eu fui muito criticado na época, por conta que em 2025 é um ano ruim para o Bitcoin. Porque o Bitcoin ele tem o halving, que é um ano bom, pós-halving, e o ano que o pessoal chama ano sangrento, ano sombrio do Bitcoin, que é quando ele precisa baixar o preço, que ele faz isso daqui, ó, que ele dá essa queda aqui, porque ele precisa baixar o preço para conseguir renovar as mínimas, gerar deflação, para ter gás para subir tudo isso de novo. E é cíclico, é normal. Por mais que 2025 não esteja sendo um ano bom para o Bitcoin, naturalmente, por conta do ciclo de mercado dele,
Eu achei que ele ia cair mais. Ele ainda não despencou tudo que tinha que despencar, porque, ao meu ver, o Bitcoin ele vai chegar mais ou menos aqui, ó. Nessa região. Pode estabilizar e se ele não parar, ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir aqui. Nos 30 mil. Isso é normal. Só que isso indica que as pessoas estão tirando o dinheiro do banco e estão colocando em criptomoeda porque elas estão com medo de deixar o dinheiro no banco. Porque o banco tem juros, tem estabilidade, tem um monte de banco fechando o mundo afora. Então, a galera da grana vai falar, pô, vou deixar em criptomoeda, porque é mais seguro. Isso pode ter segurado o preço do Bitcoin, por mais que ele tenha caído, ele não caiu tanto quanto eu imaginava. Eu achei que ele ia cair bem mais. Então, bom, pessoal, resumo do vídeo. Quero que vocês estudem muito geopolítica. Geopolítica vai salvar a vida de vocês no âmbito de investimento. Se você quer ter uma carteira que realmente renda, não corre para assessor de investimento, não corre para consultor de investimento, não corre para ninguém que vai te ajudar e vai estar ganhando comissão em cima de você. Estuda geopolítica. E estuda com quem sabe. Então, seguinte, deixa o like nesse vídeo, o dedo não vai cair, comenta qualquer coisa aí. Primeiro comentário fixado, últimas vagas, tá bom? Teve uma galera que já entrou. Últimas vagas do treinamento de como você ter uma renda em dólar por meio de investimentos estratégicos. Que é isso que a gente está vendo aqui. A gente investir de maneira estratégica e multiplicar o seu capital, só que em dólar. Pô, mas por que dólar? Porque é uma moeda forte. Uma moeda forte que ao longo dos anos ela só valoriza. Beleza? Então deixa o like nesse vídeo e até a próxima aí.